Olá, Começa agora mais um episódio do Gritos no Cast, o podcast do Gritos do Silêncio. o programa de hoje é apresentado por mim, William da Silva, e pela minha colega Eduarda Paz. Somos um projeto de extensão do curso de jornalismo da UFSM que está sob responsabilidade da técnica administrativa educacional Ana Kelly Rubim. Hoje vamos falar sobre a privatização dos Correios e o que significa o projeto de lei aprovado pela Câmara no dia 5 de agosto. Para isso, convidamos José Andrigo Pinheiro Bernardo, secretário adjunto da imprensa, e Hernani Silveira de Menezes, secretário-geral do Sindicato dos Trabalhadores em Correios e Telégrafos de Santa Maria. A história dos Correios no Brasil é de longa data. Foram criados em 25 de janeiro de 1663. Já no século XX, foi em 1931 que aconteceu a fusão com os telégrafos. E em 1977 tornaram-se independentes financeiramente. Atualmente, os Correios estão presentes em todas as regiões do país e conseguem abranger 5.570 municípios, além de desempenharem diversos serviços sociais, como, por exemplo, a entrega de livros didáticos em escolas, o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, além de ajudarem na entrega de suprimentos e materiais quando ocorre alguma tragédia, como é o caso do crime ambiental em Mariana. Por isso, para começarmos a conversa, José Andrigo comenta sobre a importância dos serviços prestados pelos Correios. Bom, os Correios é uma empresa pública, se mantém com recursos próprios, né? É supervitária. O que aconteceu nos Correios nos últimos anos foi uma manobra contábil, que a empresa teve que se adaptar às normas internacionais de contabilidade, que lança o pós-emprego nas suas contabilidades todos os anos. Esse impacto aí, né, teve impacto de 20 bilhões de reais, e esse impacto foi lançado em uma única vez. E aí houve esse déficit que o governo federal falava tanto. Só que esse déficit já foi suprimido, né, com os últimos lucros que nós tivemos nos Correios. Só em 2020 nós tivemos um lucro de 1 bilhão e 600 milhões de reais líquido, descontando já os investimentos que foram feitos, que infelizmente também são lançados na contabilidade da empresa, às vezes como déficit. Isso não é verdade. Deveria ser lançado de forma diferente, mas nos Correios é dessa forma. E desde 2011 também não existe concurso público nos Correios. Existe a contratação de mão de obra temporária por um prazo determinado, às vezes 90 dias, às vezes 120 dias, e esses trabalhadores eles não suprem a necessidade que nós temos real de trabalhadores. Hoje os Correios aí precisam no mínimo de 38 mil trabalhadores aí no Brasil inteiro para exercer as atividades. Os Correios fazem um papel social fundamental. Nosso trabalho nos Correios, um exemplo que a gente dá aqui sempre, é o DPVAT. O DPVAT é feito de forma gratuita dentro da agência dos Correios. Caso o cidadão brasileiro necessite encaminhar o DPVAT, é feito nos Correios de forma gratuita. Com a extinção dos Correios, é óbvio que tu vai ter, se precisar do DPVAT, vai ter que passar por um despachante, e esse despachante vai ter que pagar. Então, já desde aí já tem um gasto e um onerar já o cidadão brasileiro. CPF, é feito o cadastro também dentro dos Correios. Recentemente participamos da logística nos desastres ambientais que teve em Minas Gerais. Os Correios foi a empresa pública que fez toda a logística dos donativos lá, entregues em tempo recorde, né, nas regiões de difícil acesso. Os Correios entregaram esses donativos em Mariana e também lá em Minas Gerais, em Belo Horizonte também. Foi os Correios que fizeram essa logística. Nós temos também o Banco Postal, que é o único correspondente bancário, principalmente nas cidades do norte e nordeste do país. Hoje nós não temos mais o Banco Postal aqui em Santa Maria, né? Também, infelizmente, é um retrocesso, né? O Banco Postal era um correspondente bancário, tinha sido feito uma licitação e o Banco do Brasil tinha ganho essa licitação. Então, os Correios eram correspondente bancário do Banco do Brasil. E era o único banco em muitas cidades, e até hoje ainda é, né, que aquele cidadão que mora nas cidades mais longínquas tinha um contato com uma conta bancária, era o Banco Postal. Isso também, infelizmente, está sendo extinto aos pouquinhos, né? Foi extinto na maioria das cidades, mas ainda permanece nas cidades mais longínquas aí do Brasil. Outro serviço
que os trabalhadores dos Correios prestam também, importantíssimo, para os estudantes, né? Que é a logística do Enem. Quem faz são os trabalhadores dos Correios. No momento em que uma empresa privada estiver administrando os Correios, ela vai cobrar por esse serviço. Ela não vai fazer de forma gratuita como é feito para os Correios. Isso vai impactar lá quando a gente faz a inscrição no Enem. Os alunos que têm direito à isenção, eles terão direito à isenção. Mas os alunos que não terão, eles terão que ajudar a arcar ou totalmente com esse valor, que eu acho que é isso que vai acontecer, porque o governo federal não vai injetar ou vai ter que criar uma nova lei para que seja viabilizado o pagamento dessa taxa aí de logística do Enem. Então, os estudantes que estão aí prestes a fazer a prova do Enem saibam que próximo ano, se os Correios forem privatizados, terá, sim, que pagar o valor da sua taxa de inscrição aí, mais alto, né? Então, isso é bem claro. Em relação aos livros didáticos também, os Correios que entregam no Brasil inteiro, para todas as escolas estaduais, né, todos os livros didáticos do governo federal são entregues pelos trabalhadores dos Correios também. Então, essa logística também vai ter que ser paga. Acho que dentro das coisas sociais que eu lembro agora, são essas aí, mas tem outras também que nós fizemos aqui dentro dos Correios, que nenhuma empresa vai fazer, né? Nenhuma empresa vai fazer esse trabalho social que os Correios fazem. E uma das mentiras que o governo fala muito, né? Os Correios precisa ser privatizado para melhorar o serviço, né, de entrega. Né? Isso é uma mentira do governo, porque os Correios já têm livre concorrência no mercado de encomendas, que é o mercado lucrativo, que eles estão de olho nesse mercado, que é o das encomendas, né? A parte do SEDEX, a parte do PAC, essa parte lucrativa que o empresário está interessado, não na parte social, que é o monopólio postal, que é a parte onde nós fizemos a entrega de faturas de cartão de crédito, faturas de telefone, um impresso, uma revista, isso é entregue por dentro dos Correios. Esse trabalho social, esse trabalho que não é lucrativo para os Correios, né? Ele mantém os Correios com o subsídio cruzado que mantém aqui essas agências dos Correios abertas a nível nacional. Então, nós temos isenção de imposto. Pode olhar quando tu vai postar um SEDEX nos Correios e tirar a nota fiscal, tu vai ver que não tem nenhum imposto embutido ali. No momento que isso aí for privado, tu vai começar a pagar imposto. Por isso que a gente fala muito que o valor das encomendas, o valor do serviço postal vai aumentar, que não vai ter essa isenção mais de imposto aí dentro dos Correios. Hernani Silveira complementa relatando sobre o trabalho social dos Correios e sobre o subsídio cruzado. Mas o que é esse subsídio? O Correio usa o lucro de 360 municípios para atender mais de 5 mil que não dão lucro. Ou seja, se a privatização acontecer, a empresa que comprar provavelmente não vai cobrir municípios pequenos e distantes que não geram lucro. Sobre essa questão social que o Rodrigo falou, existe também a questão das vacinas. O Correio geralmente participa da entrega de vacinas, não está entregando agora essa vacina da Covid-19, mas as outras vacinas entregue pelo Correio, transporte de material biológico para a Universidade Federal de Santa Maria, por exemplo, quem faz é os Correios. Colocar uma carta, esse que o Rodrigo falou sobre o subsídio cruzado, tu colocar uma carta hoje em Santa Maria para Chapuri, no Acre, a única empresa que alcança lá é o Correio. Porque as outras empresas, na realidade, só querem aquelas cidades que são lucrativas. O Correio hoje está em 5.570 municípios do Brasil. 324 municípios apenas que dão lucro na lógica do mercado. E daí tem essa questão do subsídio cruzado, o Correio tem não pagar impostos, né? Exatamente para poder atingir todos os municípios do país. Quando joga a questão do monopólio, o monopólio é de carta. Nenhuma empresa, FedEx, DHL, UPS vai querer entregar carta. O que eles querem é a marca dos Correios, a marca SEDEX, a empresa que vai entregar para você, né? Mas a única que chega em todas as cidades do país é o Correios. E hoje, esse projeto de privatização aí, ele é tão esdrúxulo que, ao mesmo tempo que eles falam que o Correios é uma empresa que tem subsídios, não pagar impostos, no projeto que passou na Câmara agora, eles querem criar uma empresa
privada com subsídio. Daí, essa empresa, a que comprar os Correios, por exemplo, que não vai ser comprado, que nós não vamos ser privatizados, essa empresa vai acabar com toda a concorrência. Tipo, as pequenas empresas de entregas vão quebrar, porque tu vai ter uma grande empresa que atinge o país todo com subsídio cruzado. E não existe na iniciativa privada isso. Existe no Correio exatamente por ser uma empresa de integração nacional, que ela atravessa o país, sempre vai ter um carteiro lá entregando de barco, de bicicleta, de moto, de carro. Qualquer cidade vai ter um carteiro ou um atendente comercial lá para entregar as encomendas das pessoas. E agora o que querem fazer com isso aí é criar uma grande empresa privada com subsídio. É muito... Não tem como passar um projeto desses aí. A Câmara dos Deputados aprovou no dia 5 de agosto o texto base do projeto de lei que trata da privatização dos Correios. A proposta, encaminhada pelo governo em fevereiro, autoriza a exploração de todos os serviços postais pela iniciativa privada. Foram 286 votos a favor, 173 contra e 2 abstenções. A próxima etapa agora é a votação no Senado. Hernani Silveira e José Andrigo comentam sobre os motivos colocados pelo governo no projeto de lei pelos quais os Correios devem ser privatizados. Esvaziem tudo na questão do monopólio e na questão dos prejuízos, que são prejuízos contábeis. Como que tu explicar esse prejuízo que eles colocam do Correio? O pós-emprego. O pós-emprego seria o que o Correio gastaria com o trabalhador após ele se aposentar. Então, o trabalhador se aposenta em média com 60 anos no Correio e eles calculam que o trabalhador vai viver 30 anos mais, até os 90. Tomara que dure até os 100, né? E jogam os gastos que o Correio teria. Qual os gastos que o Correio teria com o trabalhador? Plano de saúde. Plano de saúde nós pagamos 50-50. A gente paga a metade e o Correio paga a outra metade. O resto, que eles colocam também no pós-emprego, que é a questão da complementação da aposentadoria do Postales e Postal Prévio, que são complementações que nós temos, é nós que pagamos. Outra coisa que colocam é o déficit do Postales, do nosso plano de aposentadoria que foi criado em 82, se não me engano, no governo militar ainda, e que os trabalhadores eram obrigados a aderir, senão eram demitidos. Eles colocam lá que tem um rombo de 15 bilhões, mas não colocam quem paga esse rombo somos nós. E também não colocam que um dos grandes responsáveis por esse rombo é o banco BTG Pactual, do querido Paulo Guedes, né, nosso ministro da Economia. Está envolvido no déficit não só do Postales, como da Caixa Federal, Banco do Brasil e da Petrobras. Então, a melhor coisa que tem para o Correio, para eles, é extinguir os Correios. O projeto é esse aí, na realidade, né? Primeiro eles falam que vão criar uma empresa, que vão vender os Correios, mas a gente vai vendo passo a passo, aos poucos extinguir os Correios. E, obviamente, tapar essa sujeira do BTG Pactual. Então, são essas coisinhas aí que eles colocam e não colocam. Quem paga isso são os trabalhadores. Coloca o plano de saúde nosso, que ele tem um custo de, eu acho que é 1 bilhão por ano. Quem paga metade do plano é nós. E o plano de saúde, como o Hernani colocou ali, para o trabalhador aposentado, a proposta é cobrar 100% do compartilhamento. Além da mensalidade, ele vai arcar 100% com todos os gastos dele. Então, o projeto começou agora em agosto, né, nesse mês. Então, veja que quem paga a conta são os trabalhadores, inclusive, com os gastos com a própria saúde. E essa saúde foi dedicada à empresa, muitas vezes por 30, 40 anos, né? E agora, no momento em que os trabalhadores mais precisam, que às vezes é um tratamento médico decorrente dessa ocupação que o trabalhador exerceu durante 30 anos dentro da empresa, a empresa joga todo o custo com o plano de saúde aos trabalhadores, né? 100% ao trabalhador aposentado. O Postales, como o Hernani falou ali, que é o nosso fundo de pensão, né, previdência privada, ela foi roubada, ela foi saqueada, né, inclusive pelo ministro da Economia, seu Paulo Guedes, né,
entre outros bancos, né? O Banco BNY Mellon, que é um banco americano também, que tinha poderes para fazer investimentos aí das nossas contribuições lá, e fez muitos investimentos fraudulentos, investindo em papéis podres no mercado financeiro aí, que não davam lucro nenhum, e com preços sempre dobrados, às vezes até triplicados, o valor de mercado eram comprados por esses bancos aí. Isso aí tudo foi provado na CPI dos fundos de pensões, o que a gente está falando, todos podem pesquisar no Google, e aí vai achar essas respostas aí. Então, essas justificativas aí que o governo federal coloca são todas mentirosas aí e tendenciosas à população brasileira vir contra os trabalhadores. E é isso que a gente tem visto. O governo federal investiu milhões de reais agora, inclusive, com a propaganda da privatização em Brasília, São Paulo, Rio de Janeiro, com outdoors, campanha publicitária mesmo forte, para justificar a privatização dos Correios, né, que é uma empresa deficitária, que tem um déficit muito grande com trabalhadores, que a folha de pagamento é muito alta. Mas, veja, um trabalhador de base, um trabalhador carteiro ou um atendente comercial, o salário dele é R$ 1.500 por mês, né? O que ganha alto salário são esses trabalhadores que são indicados pelo governo federal, são trabalhadores que vêm de forma externa. Um exemplo que a gente fala muito, e pode pesquisar também no portal de transparência também, é o salário do presidente dos Correios. O salário do presidente dos Correios chega a R$ 46 mil. Aí todos vão se perguntar como vai chegar a 46 mil se existe um teto. Ele ganha esse valor devido às suas funções, valores de complementação de função, chega a 46 mil reais. O salário dele é 23 mil reais. Aí ele tem auxílio moradia, auxílio transporte, gratificação de função. Pela função de presidente dos Correios, ele tem o valor de 16 mil de gratificação de função. Então, chega a 46 mil o salário do general Floriano Peixoto. E aí temos mais os vice-presidentes, que cada um ganha uma casa de 40 mil reais, são 9, que não me falha a memória. Então, essa conta da folha de pagamento, que a folha de pagamento do trabalhador do Correio é muito elevada, são por causa desses trabalhadores aí do alto escalão dos Correios indicados pelo governo federal, que em nenhum momento buscou diminuir o valor do salário deles. Muito pelo contrário, valores impraticáveis aí, eu acho, ao povo brasileiro atualmente, e nunca foi um valor que deveria ter sido pago, né, a nenhum trabalhador. Nós sempre lutamos aqui, todos os movimentos sindicais lutou para que o trabalhador que chegasse fosse da parte administrativa da autocúpula dos Correios, fosse algum trabalhador de carreira. Nós temos trabalhadores altamente qualificados que poderiam muito bem exercer essas atividades com valores muito mais em conta, muito mais baixos aí para a empresa, para os cofres dos Correios, que é um cofre que mantido com recursos próprios, né? Não tem nenhum real do Tesouro Nacional. Muito pelo contrário, dos Correios, desse valor líquido de 1,6 bilhão de reais, o governo federal ficou com todo esse valor aí para ele, né? Não foi repassado nenhum valor aos trabalhadores, né? Foi para o cofre do Tesouro Nacional aí, para ser investido em projetos sociais, para ser investido em programas do governo federal, como era anteriormente. Claro, eu acredito que isso aí não vai acontecer de forma alguma agora, né? Porque o governo tenta, de todas as formas, diminuir o Estado. Então, ele não tem projeto nenhum para a população mais carente e para o povo brasileiro, e nem para nenhum trabalhador também. Como já abordado pelos nossos entrevistados, a privatização vai interferir nos serviços sociais que os Correios prestam, além da possibilidade do aumento das tarifas. Segundo o relator do projeto de privatização dos Correios, Gil Putrim, do Republicanos, determinou em seu parecer que as tarifas para envio de cartas e boletos terão reajuste anual, definido por agência reguladora, com base no IPCA, Índice de Preços ao Consumidor Amplo. Seguindo na mesma linha, surge outra questão interessante para ser discutida. Quais as consequências para os funcionários? De acordo com o texto do Projeto de Lei 591 de 2021, os funcionários têm estabilidade garantida por 18 meses após a privatização. Ou seja, teoricamente não poderão ser demitidos, a menos que cometam uma falta grave. Sobre isso, Hernani Silveira e José Andrigo comentam.
No projeto original, no projeto que passou agora na Câmara, existe uma estabilidade de 18 meses. Mas a gente tem que sempre estar atento nos outros movimentos, no caso da Eletrobras. A Eletrobras foi privatizada agora há pouco e tinha também lá a estabilidade, se não me engano, era de 1 ano e meio. A parte que dizia dos trabalhadores da Eletrobras foi a parte que o senhor Jair Messias Bolsonaro vetou. Vetou a questão da estabilidade e a questão que poderia realocar esses trabalhadores, que é em torno de 20 mil trabalhadores no Brasil todo, em outros órgãos federais. Quer dizer, então a gente não tem como dizer assim, foi aprovado um projeto que diz que nós temos 18 meses, mais requalificação profissional, e a gente acreditar nisso, que realmente a gente sabe que esse cara aí, ele vai chegar nele, ele vai vetar isso. Então não dá para confiar no governo do Jair Bolsonaro. Se a gente pegar aí 3 anos e poucos de governo, a gente vai ver se ele tem alguma coisa positiva para a educação, alguma coisa positiva para os trabalhadores. Nada. Apenas para banqueiros e empresários. Então não confiamos nesse governo e não acreditamos que vai ter estabilidade para os trabalhadores. Inclusive, a história recente, né, em relação às privatizações, foram bem para o lado da demissão, né? Da demissão sem justa causa, acompanhada de um convite em permanecer na atividade alguns trabalhadores, né? E a gente sabe que a categoria dos trabalhadores dos Correios já é uma categoria da idade média para perto dos 50 anos aí, porque desde 2011, como o Hernani falou, não tem concurso público, né? Nenhum trabalhador foi contratado mais desde 2011 e só saíram trabalhadores dos Correios. Então era 128 mil e hoje são 90 mil trabalhadores. Países como Canadá, Rússia e os Estados Unidos mantêm os Correios locais sob forma estatal. Outros países, como a Alemanha, Portugal e a Argentina, optaram por privatizar os serviços. Mas os últimos dois já discutem se a decisão foi acertada. Vale lembrar que o Brasil é um país continental, por isso as consequências da privatização são diferentes de países menores, como relata Hernani Silveira. Outra questão aí que tem que ser debatida, que no mundo inteiro apenas 9 Correios foram privatizados. A Argentina foi privatizada e está voltando para o poder estatal agora. O presidente atual está reestatizando os Correios. Portugal foi estatizado agora em 2016 e já está sendo reestatizado por pressão da população. Imagina Portugal. Portugal, eu acho que deve ser o tamanho do Rio Grande do Sul, até menor, eu acho. E as cartas não chegam. As encomendas que ainda são entregues pelo correio, por essa empresa privada que comprou os Correios, não chegam. Então, estão reestatizando os Correios. Os Estados Unidos, talvez tenha um Correio dá o maior prejuízo para o Estado, ele foi privatizado parte, que é a parte da encomenda, a FedEx e outras grandes empresas do setor atuam nos Estados Unidos, atuam nos grandes centros, não atuam nos pequenos. Então, quem entrega a carta lá no Alasca é o Correio Estatal. Quem entrega a carta naquelas cidades pequenas dos Estados Unidos é o Correio Estatal. E ele tem um prejuízo anual de 7 bilhões. Agora, o Trump, em 2020, tentou privatizar os Correios norte-americanos e levou um revés na Câmara dos Deputados, que a Câmara dos Deputados votou um projeto que o governo norte-americano foi obrigado a investir 25 bilhões nos Correios norte-americanos. Ao mesmo tempo que ele queria vender, ele teve que investir 25 bilhões. Quem está pagando a conta agora é o Biden, né? Mas, para ver a importância dos Correios no pai do liberalismo, que é os Estados Unidos. Lá eles não privatizam. A primeira vez que entrou um projeto de privatização dos Correios norte-americanos foi com esse outro fascista chamado Trump, né? Agora entrou um governo um pouquinho mais democrático e o Correio volta novamente para os trilhos estatais. Então, por que o resto do mundo ninguém privatiza? E aonde foi privatizado está voltando para o poder estatal? O próprio Japão, que privatizou, está voltando para o poder estatal. Então, por que privatizar no Brasil, que é um país continental, e a iniciativa privada não vai chegar aonde os Correios chegam?
Perguntamos aos nossos entrevistados quais são as alternativas para continuar na luta contra a privatização, tendo em vista o cenário de descaso com causas sociais. São dois caminhos agora, né? É o Senado, e a gente já está lá dentro a gente já está com a comissão hoje dentro do Senado lá, conversando com os senadores, e a gente acha que trava ali no Senado. E ainda tem 5 ADINs que estão no STF ainda discutindo a inconstitucionalidade do projeto de lei. Que o Correio, como ele tem a garantia do monopólio da entrega de cartas em todas as cidades do país, está na Constituição isso, né? Então teria que ter sido feita uma PEC para mudança, para poder privatizar os Correios. E os caras atropelaram de uma maneira absurda. Inclusive, a tramitação nas comissões no Congresso, o Centrão conseguiu passar por todas as comissões sem ir à discussão das comissões, né? Simplesmente pegaram, fizeram a PEC, passaram para o relator e assim, não precisa a comissão. A gente vai votar a urgência do projeto e passou automaticamente por todas as comissões. Então, esse projeto de lei aí. Então, para nós, agora, a luta é essa, é dentro do Senado e dentro do STF. Estão esperando agora o parecer da ministra Carmen Lúcia, que é a relatora dessa ação que a gente entrou lá. E dentro do Senado, a gente está começando a fazer o contato com os deputados, com os senadores, né? A gente primeiro acompanhou os senadores que votaram favoráveis à privatização da Eletrobras e foi 41-37, foi uma votação apertada dentro do Senado. E a gente começa a ver com bons olhos, por exemplo, assim, tipo no Amazonas, o senador Aziz e um outro lá votaram favoráveis à privatização da Eletrobras e ontem já os 3 senadores do Amazonas já colocaram que são contra a privatização dos Correios, porque eles sabem que o impacto que vai ter para o Amazonas, para o Acre, para Roraima, para Rondônia, para toda aquela região ali. Então é isso aí agora, é trabalhar nas 2 instituições, aí no STF e dentro do Senado. E o nosso trabalho já vem desde antes, né? Faz 2 anos aí que a gente fez o trabalho no Congresso Nacional com o Comitê Nacional em Defesa dos Correios. Antes da pandemia, o Sindicato Santa Maria estava percorrendo as câmaras de vereadores. Fizemos muitas audiências públicas, né, em várias prefeituras, né? Várias câmaras de vereadores, aliás, né? Várias cidades aí. E foi pausado devido à pandemia, né? Infelizmente, aí, a pandemia chegou, levou muitas vidas, né? Nós mesmos, inclusive, perdemos vários amigos de infância aí por causa dessa doença, por causa desse negacionismo aí do governo federal em comprar vacina, né? E então o sindicato faz 2 anos já que faz um trabalho forte no Congresso Nacional. E a votação lá, ela só passou realmente porque muitos deputados ainda estão no trabalho remoto, estão em casa, né? E o governo federal, como qualquer outro governo, né, se aproveitou desse cenário e votou a urgência, que na realidade deveriam estar discutindo como pagar aí um auxílio emergencial mais alto e outros assuntos muito mais importantes ao Brasil do que a privatização dos Correios, né? Essa entrega dos Correios aí, iniciativa privada. Enfim, mas a gente já vem com esse trabalho forte já há 2 anos já consecutivos aí, e agora lá no Senado, com os senadores, como a Hernani falou, buscar os senadores de oposição primeiro, né, também, e buscar esse senador aí que vota favorável ao governo, que esses aí que a gente tem que mudar o voto deles, né, que a gente já sabe quem vota com nós, e esses aí vão manter o voto deles. Agora, quem não vota com nós, a gente tem que mostrar para eles, como a Hernani falou, a importância dos Correios lá em Roraima, lá no Acre, lá em Manaus. Essas cidades aí, esses estados não terão mais Correios, né? E quem tem que pagar essa conta vai ser a população brasileira. O cliente, esses cidadãos aí que moram nessas cidades mais longínquas aí vão ter que arcar com esse custo aí dos Correios, né? Por fim, como de costume aqui no Gritos no Cast, temos o quadro Solta o Grito. Recomendamos filmes, documentários, livros, sites ou perfis para você que nos escuta se aprofundar mais no assunto do episódio. Agora você escuta as indicações dos nossos convidados, os representantes do Sindicato dos Trabalhadores dos Correios, para quem quer se manter por dentro do assunto e as suas considerações finais. Eu indico assim as páginas
dos sindicatos de Correios e da nossa federação, da FENTECT, né? E as considerações nossas é dizer para todas as pessoas que vão assistir esse programa aqui, essa gravação, que da importância dos Correios. Acho que a gente conseguiu mostrar aí nesse tempo aí a importância dos Correios. E pedir que as pessoas que ouvirem isso aí, que comecem a usar também nas suas redes sociais a defesa das empresas públicas. Uma coisa que a gente nota, assim, com as crises do capital de 2008, vários países do mundo aí que não tem muitas empresas públicas, que não tem muitas, tipo Correio, Petrobras, nós temos aqui Correio, Petrobras, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, passaram por uma crise grave mesmo, a partir da crise de 2008. E o Correio, o ex-presidente Lula falou que a crise ia chegar e ia ser uma marolinha. E realmente foi, porque o Estado, além de estar crescendo naquele momento, o Brasil estava em crescimento econômico naquele momento, tinha as empresas públicas para injetar dinheiro dentro do governo, né? É como o André colocou no início lá, as empresas públicas elas não geram prejuízo para o governo. Elas têm 25% do lucro delas que vai para os cofres do governo. Então, tudo isso ajudou nessas crises que tiveram aí. E vão continuar ajudando, porque as crises, agora temos a crise aí por causa da pandemia aí, e tu olha as empresas públicas brasileiras, hoje Petrobras, Banco do Brasil, Caixa, Correios, lucrando muito, e esse dinheiro, parte dele vai para o governo e ajuda o governo ainda na compra de vacinas, superfaturadas, mas comprando, né? Mas, então, assim, que as pessoas comecem a se informar mais sobre os Correios, procurem se informar aí nas páginas dos sindicatos, nós temos página no Facebook aí, da federação nossa, e não fiquem propagando fake news aí, certo? É isso aí. Isso aí, então, agradecer então o espaço, né? E espero que a gente consiga atingir um número grande de ouvintes aí à rádio, para que possam nos apoiar os trabalhadores dos Correios, toda a classe trabalhadora também do Brasil, contra esse governo aí que tenta diminuir o Estado a todo custo, né? E colocar no futuro próximo essa conta aos trabalhadores, aos nossos filhos, aos nossos netos, né? Que isso que vai ficar delegado desse governo é essa retirada de direito da classe trabalhadora. O sindicato, como o Hernani falou, tem a página no Facebook, SMA Sintete, né? Temos aí a nossa página lá no Facebook também. Tem também a página da Intersindical Instrumento de Luta, que nós fizemos parte aqui do Sindicato de Santa Maria, né? O pessoal quiser acompanhar também a página, tem a página na internet também da Intersindical, Instrumento de Luta, né? Bem claro dizendo isso. Não é, tem duas intersindicais, né? Mas a nossa é da bandeira vermelha, né? Tem a interpessoal, né? Então, mas a Intersindical Instrumento de Luta é a que nós fizemos parte aqui, militamos na Intersindical. E a gente sempre fala isso, né? A população brasileira, quando a Rádio Santamariense também, me esqueci de falar, que a gente tem um programa Show da Manhã, que é, pelo menos uma vez por mês a gente consegue o espaço ali com o radialista Dinarte ali, e a gente fala aí para a população, para as cidades ao redor também, sobre a importância dos Correios. Porque quem vai entregar nas cidades como Guilherme de Aguiar, Mata, essas cidades menores, onde tem só apenas um trabalhador, muitas vezes o que entra ali de dinheiro ali naquela agência ali não cobre os custos daquela agência. É bem claro que a empresa vai fechar. Em algumas cidades já da região, a gente aqui do sindicato está numa luta também, que já essas unidades, por conta de alguns gestores da empresa, estão deixando de atender os clientes, né? Estão sendo feito um atendimento 2 ou 3 vezes por semana por um colega que, às vezes, tem que atender 2 a 3 agências, né, durante a semana, e está sendo encaminhado ofícios às prefeituras já para a prefeitura assumir o serviço. Então, já é aí também, que a gente esqueceu de colocar também, que em algumas cidades, como do tamanho de Mata, já os Correios já estão encaminhando ofícios para as prefeituras assumir o serviço. Então, já não vai ser mais um trabalhador dos Correios.
E a importância de nós ter uma agência dos Correios é que, quando for fazer a postagem lá em São Paulo com um destinatário de mata, precisa ter uma empresa dos Correios para fazer essa entrega e não ser destinado à Prefeitura de Mata. Então, precisa ser destinado aos Correios para que os Correios façam a entrega dessas encomendas. Então, quem vai fazer esse serviço? E essa é a pergunta que nós, de cidades do interior, que temos que nos perguntar. Quem irá fazer esse serviço? Qual vai ser o custo? Essa ideia de que não vai ter custo e que vai diminuir o preço é mentira. Isso aí é uma mentira que o governo tenta, de todas as formas, aí, justificar essa venda dos Correios. Então, agradecer o espaço. Muito obrigado pelo espaço. Espero que seja o primeiro de muitas outras conversas que teremos aí pela frente aí. É isso aí mesmo. Muito obrigado mesmo pela oportunidade. A seguir, você escuta as nossas indicações sobre o tema no quadro Solta o Grito. Correios, Logística e Usos do Território Brasileiro, do Igor Venceslau. Baseado em pesquisas científicas rigorosas, o livro explica os motivos pelos quais a empresa brasileira de Correios e Telégrafos deve ser preservada como entidade pública. Dentre eles, destacam-se o histórico de excelência na prestação de serviços e a garantia de mobilidade geográfica em qualquer lugar do país e a qualquer brasileiro, mesmo os mais vulneráveis. Privatizações. A distopia do capital com a direção de Silvio Tendler. No decorrer do documentário, intelectuais, políticos e técnicos comentam o papel do Estado no processo de industrialização do país e expõem sua perda de soberania ao transferir parte de seu patrimônio estatal ao setor privado. O longa ainda revela a lógica política responsável pelo desmonte do Estado brasileiro nos últimos anos. O documentário está disponível no YouTube. Anticast 490 Correios, disponível em plataformas de áudio. O episódio trata dos impactos da privatização dos Correios para seus funcionários e para a população brasileira como um todo. Esse foi o episódio de hoje, apresentado por mim, Eduarda Paz, e pelo meu colega William da Silva. Na técnica estava Tailine Alves, a edição ficou a cargo da Letícia Klisner e da Bianca Guimarães. A arte é de Bianca Guimarães e as redes sociais ficaram por conta da Bianca Ruiz. Não esquece de seguir o Gritos nas redes sociais, no Facebook como Gritos do Silêncio 800 e no Instagram como Gritos do Silêncio. Nos colocamos à disposição pelo e-mail gritosdosilencio@ufsm.br para tirarem dúvidas ou fazerem comentários sobre o nosso projeto. Esse episódio foi produzido totalmente à distância e reforçamos as recomendações da Organização Mundial da Saúde, OMS. Se puder, fique em casa, não se aglomere, use álcool em gel e use máscara PFF2, a mais recomendada por especialistas nesse momento de pandemia. Muito obrigada a ti que ouviu o episódio e até o próximo Gritos no Cast. Muito obrigada e até mais!